O ministro da Justiça, Flávio Dino, deu prazo para que Anderson Torres volte ao Brasil. Segundo ele, se o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não se apresentar à Polícia Federal até a próxima segunda-feira, um pedido de extradição poderá ser enviado ao governo dos Estados Unidos. Torres é suspeito de ter se omitido durante as invasões de 8 de janeiro e teve sua prisão determinada e referendada pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda em relação ao ocorrido no domingo, a defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse hoje que ele respondeu a todas as perguntas durante o depoimento à Polícia Federal, negou conivência e teria revelado surpresa com a falta de agentes no dia da invasão à Praça dos Três Poderes. O depoimento de Ibanez na sede da Polícia Federal nesta sexta-feira durou cerca de 3 horas. Thiago Pavinato. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Brown. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, mestre Nelson Mota e a nossa querida audiência. Eu tinha falado no início dessa semana do jogo de xadrez, né? Falado que a rainha cai o rei, cai o bispo, cai a torre, mas eu mudei de opinião sobre Anderson Torres. Eu não vejo mais como Torre o seu sobrenome. Para mim agora eu coloco uma vírgula no entre o prenome e o sobrenome. Para mim agora é Anderson Torres. Anderson Torres. Por quê? Veja bem, além dele ter sido um péssimo ministro da Justiça, ele poderia ter assessorado muito melhor durante o seu tempo no cargo o presidente Jair Bolsonaro. Quando ele assume como secretário de Segurança um cargo similar, mais distrital, no Distrito Federal, o cargo de secretário de Segurança, secretário de Justiça e Segurança Pública, e quando a gente tem na frente denúncias tão robustas como estas feitas e corroboradas por jornais, pelos 2 jornais de maior circulação no Brasil, de que a ABIN já havia informado sobre a possibilidade de ataque, e quem acompanha a rede social também sabia que algo iria acontecer naquele final de semana. Aquele domingo fatídico foi dia 8 de janeiro. Senhores, na véspera do dia 8, quem é que, sendo um secretário de Segurança Pública, se tem um grão de inteligência no cérebro, pega um avião e vai para a Disney? Ou para onde quer que ele vá? Nada justifica um secretário de Segurança Pública, viajar na véspera de um episódio ou da previsão, da possibilidade de uma nuvem pesada que promete temporal, viajar para longe do Brasil, pior, sem avisar o seu chefe, sem avisar o governador. Só neste ponto ele é suspeito. Mais suspeito ainda ele se torna quando ele diz, com muita hombridade, sem temor, que ele vai se entregar espontaneamente e vai falar, vai depor, vai jogar limpo com as autoridades da persecução penal. Ele chega no aeroporto, eu não sei se isso é fato, eu não sei se isso é fita, mas o fato é que foi noticiado e a única informação que nós temos é que quando ele chegou ao aeroporto, os voos para o Brasil foram cancelados. Ok, acts of God. Acts of God, atos de Deus. Não estava na previsão dele. Todos os voos foram cancelados. Mas isso foi na terça-feira, dia 10. Nós já tivemos quarta, 11, quinta, 12, hoje é dia 13. Nós temos voos de lá para cá. E se ele tinha uma passagem, se ele de fato foi surpreendido por uma tempestade, seja lá o que for o cancelamento desses voos, ele já estaria reinstalado num voo agora. Por que é que Anderson Torres não está aqui? Junte-se a isso ao fato de, entre o dia 10 da bravata, de que vou me entregar, não tem voo, apareceu um documento, a Polícia Federal encontrou um documento que comprova, a princípio, e eu não vou dizer comprova, eu vou dizer que sustenta a forte suspeita, o fumus comissi delicti, a fumaça de que foi ele mesmo um dos responsáveis pelo resultado do que se viu no domingo. Aí ele não fala, não declara mais absolutamente nada. Então a gente soma a suspeita 1, viajar sem falar com o chefe na véspera de um evento como esse. 2,
falar que vem, mas não vem. 3, ao aparecimento desses documentos. Portanto, Anderson Torres, ao não voltar para o Brasil, ele deu todos os motivos do mundo para que, se não existisse o requisito do fumus commissi delicti, da suspeita da real autoria daquele crime, ele acabou de assinar em cartório de que possivelmente ele esconde algo. Então, esperamos que ele volte espontaneamente até segunda, como ele já tinha prometido, ou senão nós vamos ter um desenrolar internacional bastante traumático, porque a extradição ela tem que ser aprovada, e aí esse caldo vai engrossar mais. E você, Nelson Kobayashi, que nos diz, Kobayashi, dessa situação de Anderson Torres e também desse depoimento que tivemos hoje do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, Vitor Brau, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite toda a nossa audiência. Pois bem, a situação vem se complicando em relação ao Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e delegado de Polícia Federal de carreira, alguém que deveria ser vocacionado a coisas relacionadas à investigação criminal, né? Pois bem, vamos lá. O Anderson Torres, depois da ordem de prisão, veio a público através do seu Twitter no início da semana dizer que se entregaria à justiça e voltaria ao Brasil, portanto, e interromperia as suas férias, né? E eu quero trazer aqui algumas reflexões. Quando a gente fala, ou como nós ouvimos agora, de que ele foi um péssimo ministro da Justiça, a gente precisa começar a avaliar as condutas do Anderson Torres. Como é que alguém entra no cargo de secretário de Segurança Pública, que é um novo emprego? Ele saiu do governo federal, passou a integrar o governo do Distrito Federal e com uma semana tira férias. Eu acho que nenhum trabalhador que nos ouve aqui na nossa audiência já viu uma situação parecida com essa de tirar férias. Mais do que isso, tirar férias sem avisar o chefe ou sem receber as férias do seu próprio chefe. Mais do que isso, diante das circunstâncias que se avizinhavam com as notícias de manifestações que aconteceriam no dia 8, domingo passado, como aconteceram. Pois bem, a investigação se direcionou em relação ao Anderson Torres, pode ser, não quero conjecturar, muito porque ele era um apoiador do Jair Bolsonaro, aliás, era seu ministro, pessoa de sua confiança, mas porque ele recebeu informações da ABIN e no decorrer dessa semana nós temos visto mais evidências disso, de que haveria, de fato, algo muito importante no domingo, como aconteceram aqueles atos criminosos. E aí, as pessoas estão ligando, ou as autoridades policiais estão ligando a omissão dele, a inércia, aos atos que aconteceram. E aí a gente falou aqui já no decorrer dessa semana de que para colocá-lo como um responsável por esses crimes que aconteceram não seria suficiente que houvesse uma mera vontade de se omitir. Essa omissão deveria estar acompanhada de um dolo, ou seja, de uma vontade de que os atos fossem antidemocráticos, como de fato foram. E agora, com essa notícia de ontem para hoje, deste rascunho, dessa minuta de decreto que foi encontrada na busca e apreensão no seu imóvel, a peça de quebra-cabeça que faltava para sustentar o dolo, ou pelo menos a intenção do Anderson Torres em relação a um golpe de Estado, parece ser encontrada. Então a situação do Anderson Torres agora é muito difícil. Ele vai ter, claro, o direito de se defender, mas vem praticando atos muito estranhos, de dizer que vai se entregar, não se entrega, de tirar férias na véspera dos eventos que aconteceram no dia 8. Então a gente está vendo o cerco se fechando e em relação especificamente ao que disse o ministro Flávio Dino, o pedido de extradição começa a tomar corpo do ponto de vista da sua sustentação jurídica, porque ele diz que vai se entregar, não se entrega. Cada dia aparece um documento, uma evidência nova. Então essa investigação passa a ser muito robusta para
ficar ele lá distante das autoridades brasileiras. Esse pedido de extradição pode acontecer e provavelmente, se ocorrer, será deferido em relação ao Anderson Torres. Queremos te ouvir também Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown, Kobayashi, Pavinato. Boa noite à nossa querida audiência. Eu não tenho muito a acrescentar do ponto de vista jurídico, né? Até para quem é operador do direito, o cenário já é complicado. Imagine para mim que sou simplesmente um engenheiro. O que eu posso dizer é que política não é assunto para amadores. Outra coisa importante a gente sempre lembrar que uma coisa é se ter visões diferentes sobre o mundo. Outra coisa é hipocrisia. Se você passa a sua carreira política inteira defendendo liberdade e direitos humanos, essa defesa tem que continuar válida quando você está numa posição de poder. Eu imagino que o processo de extradição deva envolver várias etapas. Eu imagino que essas etapas são determinadas tanto pelas leis do país que pede a extradição, quanto do país onde se encontra a pessoa. Meu último comentário é que o teste real da democracia, da convicção de que alguém é democrata, é defender para os seus adversários a mesma liberdade, o mesmo devido processo legal que você defende para você. E hoje em dia tem muita gente falhando nesse teste.